Estou aqui de volta, professor Ivan Rocha, aqui no canal Vamos de História, e hoje nós abordaremos mais um assunto do nosso conteúdo. O assunto de hoje é Egito Antigo. Na semana passada falei sobre a Mesopotâmia, a sociedade da Mesopotâmia, a localização da Mesopotâmia entre o rio Tigre e Eufrates. E hoje nós falaremos sobre outra grande civilização, a civilização egípcia. Estou aqui de Deus, Ivan Mumificado. Puxa a vinheta! Eu dividi essa aula da seguinte forma. Primeiro falarei sobre a economia, segundo sobre a sociedade egípcia, terceira sobre a religião, quarto sobre a mumificação, no caso eu aqui próprio mumificado. Quinto, falarei sobre a escrita. Dentro do contexto da escrita, falarei também sobre a hierarquia social e as invasões. Economia. Uma verdadeira nação se formou ao longo do rio. A base da economia era a agricultura. A colheita era farta e suficiente para a subsistência nos tempos de seca. Os egípcios cultivavam trigo, cevada e também plantavam cebola, alho-poró, alho, alface, melancia, pepino, melão, grão de bico, lentilha, maçã, romã, azeitona, abacate e tâmara. O papiro, uma espécie de bambu, também era cultivado. Através dele era confeccionado o papel utilizado no sistema de escrita dos egípcios. Óbvio que tem que abordar a questão da economia. O rio, de extrema importância, para quê? Para fortalecer o comércio. O rio era importante porque, exemplo, o Egito ele era escasso, não tinha madeira, tinha que fazer comércio, buscar madeira, por exemplo, para construção e etc., em outro lugar. E o rio também era utilizado para isso. O excedente da mercadoria também era levado através do rio para que ele pudesse ter uma espécie de comércio. Tá ok? Agora falarei sobre a sociedade egípcia. A prática agrícola ao longo das margens do rio Nilo permitiu a expansão desse território, dando origem ao baixo e ao alto Egito. A população estava organizada em pequenas unidades políticas chamadas de nomos. O governo era exercido pelo nomarcas, e não monarcas, tá, gente? Não confunda. No ano de 3200 a.C., ocorreu a unificação das duas partes da sociedade egípcia. O governo passou a ser centralizado e o comando ficou a cargo de um único soberano, o faraó. O primeiro faraó foi Menés, e não Mané, cuidado, hein? Menés, governo do Alto Egito, responsável pela unificação. E 42 nomos passaram a ser administrados por ele. O faraó Menés deu início a uma formação de um dos maiores impérios da Idade Antiga. Seu governo estava concentrado na cidade de Tínis, ao sul do Egito. E a partir dele a sociedade egípcia foi governada por uma sucessão de dinastias, ou seja, descendentes de pai para filho. Menés foi o responsável pela construção da cidade de Mênfis, que se tornaria a capital do império naquele período. Acreditava-se que o primeiro alfabeto hieróglifo foi inventado durante o seu reino. Quando eu for falar sobre a escrita, falarei mais com a profundidade a questão do hieróglifo. A religião. Os egípcios eram extremamente religiosos. Acreditavam na existência de
diversos deuses, ou seja, era uma civilização politeísta. Segundo a crença da população, a vida de todos era determinada por essas divindades, que possuíam poderes específicos, e tudo o que acontecia na sociedade era explicado através da vontade dessas entidades. Para agradar os deuses e garantir a sua proteção, os egípcios ofereciam a eles muitos sacrifícios. A influência religiosa foi tão intensa que havia uma crença que considerava os faraós deuses enviados para governar o Egito. Por isso, eles eram considerados e eram venerados pela sociedade egípcia como um ser divino. Uma das características mais importantes da religião egípcia era a crença em uma vida após a morte. De acordo com essa ideia, o morto era julgado no tribunal de Osíris. E quem levava para esse julgamento era o Anubis. E de acordo com Osíris, com as suas ações em vida, se ele conseguisse provar que sua conduta foi baseada nos princípios morais da época, a vida após a morte estava garantida, ou seja, iria viver no paraíso, iria viver próximo aos faraós. E todo o ritual pós-morte era orientado através dos livros do livro dos mortos, um conjunto de textos que era deixado ao lado dos sarcófagos. Nele, o candidato à vida no além descrevia sua conduta e pedia a absolvição da sua alma. Mumificação. Fechei aqui, estou representando aqui um faraó mumificado ou uma pessoa de grande importância da nobreza egípcia. E óbvio, só quem era rico tinha condições de praticar esse tipo de funeral. Os rituais envolvendo a morte deram origem a uma das práticas mais conhecidas no Egito. Isso aqui, mumificação. Com o morto voltava ao seu corpo após a absolvição de Osíris, era necessário que estivesse em perfeitas condições para ser habitado novamente. O procedimento variava de acordo com a classe social do morto. A prática era iniciada a partir da retirada do cérebro pelo nariz e outros órgãos que eram guardados dentro de vasos como canopo. Estes eram deixados de lado do sarcófago. Era uma espécie de 4 potinhos que guardavam o restante das entranhas do corpo. Depois, o corpo era lavado com essências aromáticas e dentro dele era colocado sal grosso, que fazia o papel de sugar toda a humanidade. Na verdade, secar, dessecar. Passando mais de um mês, o sal era retirado e o corpo seria recheado de tecidos nobres. Uma placa de ouro era costurada junto ao seu corpo para evitar que os espíritos ruins se apossassem dele. A última etapa consistia em enfaixar o corpo, igual Deus Ivan vos fala. Os mortos, oriundos de uma classe social menos privilegiada, tinham o seu corpo recheado de serragem ou terra. Finalizando esse processo, os corpos eram depositados em caixões e guardados em algumas tumbas. Assim permanecia por milhares e milhares de anos. Esse é um processo caro e demorado. No caso aqui da nobreza, das pessoas que tinham grana para pagar esse tipo de mumificação, demorava em torno de 70 dias. Além de tirar as entranhas, tirar todos os órgãos do corpo, na verdade, o único que ficava era o coração. O coração ficava lá, para quando voltasse, estar com o coração purificado. Escrita. Como se dedicavam grande parte do seu tempo ao estudo, eles também desenvolveram conhecimentos sobre a matemática, astronomia, construção civil, geometria, anatomia humana. No que se refere à escrita, criaram 3 códigos distintos. Nós só temos um. Eles criaram 3 códigos. A hieroglífica, composta com mais de 600 símbolos,
era considerada a escrita sagrada das tumbas. Hierática, uma simplificação da hieroglyphica, seu uso estava ligado à religião e ao poder. E a demótica, formada por mais de 350 caracteres, era utilizada nas transações realizadas pelos escribas. Os escribas eram pessoas importantes que detinham do conhecimento, aqueles que faziam contabilidade, aqueles que faziam uma escrita de um documento, escreviam documentos, eram pessoas extremamente importantes. Tá? No caso dos símbolos, eu falei de 600, mas chegava a mais de 2.000 símbolos, que faziam com que esse sistema de escrita seja extremamente difícil para se estudar. Até hoje as pessoas ainda tentam buscar para decifrar o que eles queriam dizer com aqueles símbolos. Hierarquia social. No topo da hierarquia social está o faraó, chefe de estado e reencarnação do deus Horus. Logo abaixo estavam os sacerdotes, responsáveis por organizar os cultos e as festividades religiosas. Também atuavam como conselheiros do faraó. Em seguida, os nobres e escribas ficavam a cargo da organização e administração do Estado. A proteção do rei era realizada pelos soldados e a subsistência ficava de responsabilidade por quem? Dos camponeses. Essa organização social contava ainda com os artesãos, uma pequena parcela de escravos, que juntamente com os camponeses eram utilizados nas construções públicas ou nas obras públicas. Tá? Invasões. A partir do ano de 670 a.C., a civilização egípcia entraria em declínio, pois a razão de sucessivas invasões fizera com que a civilização viesse a cair. Os primeiros a invadir o Egito foram os assírios. Lembra dos assírios? Após a expulsão desses povos, a sociedade iniciou um período de recuperação, seguido por um breve período de prosperidade, que logo seria interrompido pela invasão dos persas e mais tarde pelos macedônicos, comandados nada mais, nada menos por Alexandre o Grande. Por fim, foram dominados pelos romanos, Júlio César. Apesar das invasões, o legado deixado pelos egípcios continua vivo até hoje. Muitas das técnicas desenvolvidas por eles foram copiadas e aperfeiçoadas por outras civilizações. O Egito atualmente conserva muitas características dos seus áureos tempos. Um exemplo são as pirâmides de Gizé, imponente monumento artístico que nos revela a grande civilização construída por essa sociedade na antiguidade. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos a todos que assistiram esse vídeo. Falamos na aula passada sobre a Mesopotâmia, hoje sobre o Egito. Óbvio que eu não abordei no geral, fiz o parâmetro do livro, segui o parâmetro do livro. Óbvio que eu trouxe coisinhas a mais. Mas quero que vocês lembrem que eu farei o possível e o impossível para que vocês possam receber esse tipo de aula, para que essas aulas cheguem na sua casa. Estamos passando por um momento muito difícil, esse isolamento social está fazendo com que a gente perca muito do que deveríamos aprender durante esse ano. Mas eu, professor Ivan, professor Múmia, né, vou levar para vocês, para as casas de vocês, um pouco do conhecimento do mundo. Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem em casa, curta o canal, siga o canal, assista os vídeos e qualquer coisa, me procure.